Olá, meu nome é Kate, eu sou pesquisadora e sou mestre em comunicação e hoje eu vim contar um pouco para vocês de alguns resultados de uma pesquisa que eu realizei recentemente, que investiga a expressão futuro do trabalho. E nós vamos falar especificamente sobre as habilidades do profissional do futuro. Eu imagino que você, ao longo das suas leituras, da sua formação, da sua capacitação, já deva ter se deparado com matérias ou eventos ou posts que falam sobre as habilidades do profissional do futuro. Elas vêm sendo muito repercutidas pela imprensa, a gente encontra com bastante frequência e eu percebo que nesse ambiente pandêmico parece que as informações sobre o futuro do trabalho elas aceleraram ainda mais e estão por toda parte, né? Trazendo essa realidade do futuro como algo que é dado, né? O futuro chegou, o futuro é agora. A gente percebe como também essas comunicações, essas matérias, né, e postagens, enfim, esses conteúdos, eles estão bastante permeados de um discurso que prescreve comportamentos e prescreve ações, né, para o leitor, para o trabalhador. E o que essas matérias, esses conteúdos não dão conta de aprofundar é contar como se chega nesse tipo de análise, né? Como se chega nesse tipo de ranking ou de proposta, né, que aponta quais são as habilidades para o profissional do futuro. E é um pouco do meu objetivo com vocês hoje aqui, contar a respeito dessa grande fonte de informações que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum, ele é uma organização sem fins lucrativos, que foi criado em 1971, então uma organização bastante longeva, e eles são compostos por cerca de 1.000 empresas, que são organizações de indústrias globais, que têm uma atuação aí em todo o mundo, e geralmente são empresas que têm mais de 5 bilhões de dólares em receitas, né, e que aí são destaques em suas regiões, nas suas indústrias de pertencimento. Outra informação que é importante a gente ressaltar é em relação aos encontros anuais que o Fórum realiza todos os anos em Davos, que reúne não só as lideranças dessas empresas que compõem o Fórum, mas também representantes dos governos. Então, é uma organização que faz essa circulação com bastante facilidade entre a iniciativa privada e o poder público. Para conhecer um pouco mais sobre os bastidores de atuação do fórum, entender as controvérsias, né, as dificuldades, né, as várias polêmicas que estão em torno dessa organização, eu recomendo para vocês um documentário que se chama O Fórum, que foi lançado em 2019, foi dirigido pelo Marcos Vetter, você encontra facilmente nas plataformas para assistir. E essa obra, ela dá conta um pouco de expor, escancarar essas críticas que aqui circulam em torno do fórum e podem apresentar aí um ponto de vista que é diferente para vocês conhecerem em relação a essa instituição. Então, nesses encontros lá em Davos e anualmente, o fórum ele vai publicando uma série de documentos e relatórios para dizer sobre essa agenda presente e futura, né, das organizações globais, de como eles estão pensando questões muito importantes, não só de aspectos organizacionais, mas também para a sociedade como um todo. Um desses documentos que compõem, né, essa série de publicações que o Fórum Econômico Mundial vai publicando aí ao longo do tempo é um relatório de uma pesquisa que se chama The Future of Jobs. Né? Essa pesquisa ela é feita a cada 2 anos e ela entrevista tanto num aspecto qualitativo como também realiza métodos quantitativos para entender a opinião de 2.500 líderes dessas empresas que compõem o fórum para os próximos 5 anos. Né? Então sempre tem essa projeção de 5 anos. E é nesse documento que eles apresentam os rankings das habilidades do profissional do futuro. E para classificar, categorizar as habilidades, eles usam a taxonomia que é proposta pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que é chamado ONET, Occupational Information Network. Então, com base nessas informações,
eles vão fazendo essas projeções de quais são as habilidades. Mas nem as matérias que a gente costuma consumir, as postagens, né, que repercutem esse material do Fórum Econômico Mundial, nem o próprio relatório em si dá conta de aprofundar o que significam cada uma dessas habilidades. E eu acho bastante importante a gente lançar um olhar crítico, lançar um olhar de investigação mesmo para entender o que se pretende dizer com essas habilidades e por que elas são comunicadas dessa forma. Então, para a gente poder ter uma visão ampla aí de quais foram as habilidades, eu trouxe aqui nesse quadro, vocês podem pausar para inclusive tirar um print aí para guardarem para vocês. Essas são o consolidado das habilidades para o profissional do futuro de acordo com as 3 edições dos relatórios. Então, em 2016, as projeções para 2020, em 2018 para 2022 e agora em 2020, o ano passado, que foi a última edição que eles lançaram, as provisões para 2025. A gente vai percebendo que existem algumas diferenças semânticas, né, que vão acontecendo aí ao longo dos anos, principalmente por ser algo que é padronizado, né, eles usam aquelas informações, como eu disse, a respeito do ONET, e vão trazendo novidades, né? Então a gente percebe também na última edição, né, na edição de 2020, como aparece essa questão relacionada à resiliência, à tolerância ao estresse, à flexibilidade, que diz muito sobre o momento atual, né? Sobre o momento pandêmico, sobre todas essas dificuldades que a gente vem passando. Mas por que será que eles apresentam as habilidades dessa forma? Né? Dessa forma quantificada, dessa forma ranqueável. Quando a gente vai olhar, vamos olhar para algumas delas, algumas das habilidades em específico. Então, olhando, por exemplo, para o pensamento crítico e análise. Não que essa informação conste do relatório, porque não consta, mas consta do site da ONET. Então, o que eles chamam de pensamento crítico e análise é o uso da lógica e da racionalização para identificar forças e fraquezas de soluções alternativas, conclusões e abordagens a problemas. Então, a gente percebe que existe essa necessidade do profissional de ele ter um pensamento estruturado, dele poder fazer se comunicar bem, questionar, investigar a origem do problema e tentar pensar vários pontos de vista diferentes para a resolução desse problema. Da maneira como está aqui, né, o uso da lógica e da racionalização, a gente exclui fatores que são bastante importantes na tomada de decisão, que é toda a nossa formação cultural, a nossa formação mais subjetiva, né, das relações, de questões emocionais, que interferem diretamente. Quando a gente realiza um processo de pensamento crítico, a gente está levando em consideração todo o nosso repertório, né, e não só o uso da lógica e da racionalização. Né? Então, existem muitas questões subjetivas que não dão conta de serem exprimidas nas habilidades. Vamos olhar mais um exemplo, né? O exemplo da colaboração. Então, a gente olha a colaboração como esse processo de coordenar as próprias ações de acordo com as ações de outras pessoas. Então, a gente percebe como cada vez mais as organizações estão cobrando a colaboração dos profissionais. Mas, quando a gente vai olhar para o ambiente organizacional, muitas vezes se mostra um ambiente não propício para a colaboração, porque mesmo que exija, que haja isso fortemente no discurso, talvez às vezes ainda exista uma série de entraves, como por exemplo a competitividade entre os profissionais, que às vezes estão disputando ali por uma posição, né, que é uma posição que vai afunilando, né, e não permite que todo mundo possa estar naquele patamar. Então a gente tem essa questão ambígua, né, de pedir a colaboração, enquanto muitas vezes internamente na cultura organizacional, mesmo que não seja algo que esteja no discurso, que esteja na fala da liderança, mas existe um ambiente extremamente competitivo, né, que impede essa colaboração genuína. Então, a gente vai percebendo aí as habilidades, como elas vão sendo apresentadas como
apartadas, né, como coisas que são adquiríveis, então, e como coisas que talvez a gente não tenha a sensação de ter, né, então, a criatividade é uma coisa que eu não tenho, eu preciso adquirir, e na verdade, as habilidades precisam ser entendidas de uma maneira um pouco mais profunda do que essa visão superficial que as apresenta dessa maneira. Da mesma maneira, questões relacionadas à inteligência emocional, por exemplo, né? A gente percebe esse discurso cada vez mais latente nas organizações, pedindo por essa questão de gestão das emoções, de inteligência emocional. E o que a gente vê, na verdade, é que diante disso, desse pedido, os indivíduos, eles se veem muitas vezes numa situação de supressão emocional. E a supressão emocional gera o adoecimento, por isso que nunca se falou tanto em saúde mental como temos falado agora. Então, a minha proposta aqui é a gente realmente pensar se essa lógica preditiva, quantificável, gerenciável, ela dá conta de abarcar o que o Edgar Morin, que é um filósofo que eu gosto bastante, chamou de hipercomplexidade do humano. Se realmente essa lógica numérica e quantificável, ranqueável, ela consegue dizer quem somos, né? E o que deveríamos ser como profissionais, como trabalhadores. Então, a minha proposta aqui para vocês é, de fato, a gente poder, quando se deparar com conteúdos desse tipo, poder parar por um minuto e adotar uma postura crítica para entender que muitas vezes essas habilidades elas partem de um ponto de vista, como é no caso do Fórum Econômico Mundial, de uma perspectiva do trabalho formal, do trabalho das grandes organizações que não necessariamente dizem respeito à realidade de todos os trabalhadores, ainda mais falando em Brasil, que tem uma realidade bastante marcada pela informalidade, né? Como esses conteúdos também acabam repercutindo e prescrevendo comportamentos quando eles são interpretados pela imprensa ou por esses gurus, pelas postagens, enfim. Então não levam em conta, né, a realidade de diferentes trabalhadores. E como tudo isso faz com que os trabalhadores se sintam cada vez mais pressionados e empurrados para essa lógica de empreendedorismo de si mesmo, que é uma lógica bastante perversa, porque acaba isentando as organizações da responsabilidade delas em prover condições como treinamento, capacitação, investimento, inclusão, né, para garantir que essas transformações do mundo do trabalho possam acontecer de uma maneira justa e equilibrada para todos os trabalhadores. E eu queria encerrar deixando com essa frase do Ailton Krenak, que propõe que o futuro é ancestral. Então, sempre que a gente se deparar com conteúdos em relação ao futuro, que a gente possa se lembrar que o futuro, ele já começou, ele é um resultado de tudo que a gente planta hoje, né? A gente não pode nunca se esquecer disso. Queria agradecer e me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa. Um abraço!